Bom, a gente vai começar o exame físico do coração. O exame físico do coração contempla 3 etapas, que é a inspeção, a palpação e a ausculta. Vamos começar com a inspeção e a palpação. Primeiro você pede para o paciente retirar a camisa. Deitar na maca, de preferência numa inclinação de 30 graus para melhorar a visualização. Uma vez o paciente deitado, nós perguntamos se o paciente se sente confortável e explica a área que vai ser examinada, no caso o tórax. O exame físico começa com a inspeção, que pode ser feita em 2 incidências, a incidência tangencial e na frontal. Na incidência tangencial, a gente se posiciona ao lado do paciente e tenta verificar alguma anormalidade do relevo da parede torácica. Mais ou menos assim. Na incidência frontal, a gente se coloca aos pés do paciente, tenta ter uma vista frontal, comparando os 2 lados, procurando alguma assimetria, alguma irregularidade na parede. A inspeção e a palpação elas são realizadas juntas para dar mais significância aos resultados. Nesses 2 procedimentos, nós temos que verificar 4 coisas principalmente, que são os abaulamentos, o ictus cordis, movimentos visíveis ou palpáveis e o frêmito cardiovascular. Na parte dos abaulamentos, a gente verifica principalmente na incidência tangencial, procurando alguma anormalidade na parede. Nesse caso, o tórax do paciente é reto, é simétrico, não tem nenhuma anormalidade. O segundo aspecto a ser verificado no exame físico é o ictus. O ictus cordis também é chamado de impulso apical ou choque de ponta. Ele é a pulsação que pode ser sentida na parede anterior do tórax, que é resultado do choque da ponta do ventrículo esquerdo contra a parede do tórax. A localização do ictus é no 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. Você pode procurar aqui no 5º espaço intercostal, sobre a linha hemiclavicular esquerda, que é mais ou menos aqui. O ictus normal também pode ser encontrado ou no 4º ou no 6º espaço intercostal, a 2 centímetros à esquerda ou à direita da linha hemiclavicular, isso dependendo do biotipo do paciente. O segundo aspecto é o tamanho. O tamanho do ictus geralmente de 1,5 a 3 centímetros, que dá aproximadamente 2 polpas digitais. Aí a maneira de encontrar esse ictus no paciente, uma maneira fácil é você se posicionar tangencialmente, procurando por alguma pulsação na parede, uma pulsação visível, né? No caso do paciente isso não é visível. Se isso não for possível, uma maneira é colocar a mão espalmada sobre o tórax do paciente, tentando procurar alguma vibração. E aí, à medida que você vai passando, você vai indo para a ponta do dedo, que é uma área mais sensível. Se mesmo assim o ictus não for encontrado, tem 2 maneiras de você buscar. Uma é pedindo para o paciente ficar em decúbito lateral esquerdo, que isso vai fazer com que a parede do ventrículo esquerdo fique em maior contato com a parede torácica, ou pedindo para ele ficar sentado, levemente inclinado. No caso, está palpável no 5º espaço intercostal. Em 30% das pessoas normais, o ictus pode não estar nem palpável nem visível. Isso é normal e tem a ver com algumas alterações na parede torácica. Um aumento do diâmetro anteroposterior, obesidade, presença de mamas e musculatura desenvolvida. Bom, o terceiro aspecto a ser verificado é a presença de outros movimentos visíveis ou palpáveis na parede do tórax, principalmente acima da 3ª costela e acima da fúrcula external, que podem indicar diversas patologias, entre elas aneurisma de aorta, do arco aórtico, hipertensão arterial. E aí o médico deve procurar em toda a região do tórax essas pulsações ou essas vibrações, podem ser visíveis ou palpáveis. Bom, o 4º aspecto a ser verificado é a presença de frêmito. O frêmito é uma alteração do fluxo que é ocasionado principalmente por sopros. Então, o frêmito pode ser considerado um sopro palpável. Há 3 aspectos que têm que ser considerados. Primeiro, a localização do sopro, tendo em vista os focos de ausculta cardíaca, o momento do ciclo cardíaco em que o sopro acontece,
verificando se ele é coincidente com o pulso. E o terceiro é a intensidade do sopro, que é graduada de 1 a 4 cruzes. Então o médico vem a tórax do paciente, tenta procurar nos focos cardíacos a presença de uma vibração. No caso do paciente, não tem nenhum frêmito que possa ser verificado.